Bíblia Sagrada. Jó. Capítulos 21 ao 30. Capítulo 21. Versículos 1. Respondeu, porém, Jó. 2. Ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. 3. Tolerai-me, eu falarei, e, havendo eu falado, poderei zombar. 4. Acaso, é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar. 5. Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca. 6. Porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. 7. Como é, pois, que vivem os perversos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? 8. Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes, ante seus olhos. 9. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. 10. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm a cria e não abortam. 11. Deixam correr suas crianças, como a um rebanho, e seus filhos saltam de alegria. 12. Cantam com tamboril e harpa e alegram-se ao som da flauta. 13. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. 14. E são estes os que disseram a Deus, retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos. 15. Que é o Todo-Poderoso, para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhe façamos orações? 16. Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade, longe de mim o conselho dos perversos. 17. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus na sua ira lhes reparte dores? 18. Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a pragana arrebatada pelo remoinho? 19. Deus, dizeis vós, guarda a iniquidade do perverso para seus filhos. Mas é a ele que deveria Deus dar o pago, para que o sinta. 20. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele, beber do furor do Todo-Poderoso. 21. Porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa. 22. Acaso, alguém ensinará ciência a Deus, a ele que julga os que estão nos céus? 23. Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo. 24. Com seus baldes cheios de leite fresca a medula dos seus ossos. 25. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem. 26. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. 27. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. 28. Porque direis, onde está a casa do príncipe, onde, a tenda em que morava o perverso? 29. Porventura, não tendes interrogados que viajam? E não considerastes as suas declarações? 30. Que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor. 31. Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? 32. Finalmente, é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vigilância. 33. Os torrões do vale lhe são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem números que foram adiante dele. 34. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta falsidade. Capítulo 22. Versículos 1. Então, respondeu Elifaz, o temanita. 2. Porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Antes, o sábio é só útil a si mesmo. 3. Ou tem o Todo-Poderoso interesse em que sejas justo ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? 4. Ou te repreende pelo teu temor de Deus ou entra contra ti em juízo? 5. Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo, as tuas iniquidades? 6. Porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos seminus despojaste das suas roupas? 7. Não deste água a beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão? 8. Ao braço forte pertencia a terra, e só os homens favorecidos habitavam nela. 9. As viúvas despediste de mãos vazias, e os braços dos órfãos foram quebrados. 10.
Por isso, está cercado de laços, e repentino pavor te conturba. 11 Ou trevas, em que nada vês, e águas transbordantes te cobrem. 12. Porventura, não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas. Que altura! 13. E dizes, que sabe Deus? Acaso, poderá ele julgar através de densa escuridão? 14. Grossas nuvens o encobrem, de modo que não pode ver, ele passeia pela abóbada do céu. 15. Queres seguir a rota antiga, que os homens ínicos pisaram? 16. Estes foram arrebatados antes do tempo, o seu fundamento, uma torrente o arrasta. 17. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? 18. Contudo, ele enchera de bens as suas casas. Longe de mim o conselho dos perversos. 19. Os justos vêm e se alegram, e o inocente escarnece deles. 20. Dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos, e fogo consumiu o resto deles. 21. Reconcilia-te, pois, com ele tem paz, e assim te sobrevirá o bem. 22. Aceita, peço-te, a instrução que profere e ponha as suas palavras no teu coração. 23. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido, se afastares a injustiça da tua tenda. 24. E deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros. 25. Então, o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. 26. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. 27. Orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. 28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. 29. Se estes descem, então, dirás, para cima. E Deus salvará o humilde. 30. E livrará até ao que não é inocente, sim, será libertado, graças à pureza de tuas mãos. Capítulo 23. Versículos 1. Respondeu, porém, Jó. 2. Ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. 3. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar! Então, me chegaria ao seu tribunal. 4. Exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. 5. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. 6. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes, me atenderia. 7. Ali, o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. 8. Eis que, se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo. 9. Se opera à esquerda, não o vejo, esconde-se à direita, e não o diviso. 10. Mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, sairia eu como ouro. 11. Os meus pés seguiram as suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. 12. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. 13. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. 14. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. 15. Por isso, me perturbo perante ele, e, quando o considero, temo. 16. Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso, quem me perturbou. 17. Porque não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Capítulo 24. Versículos 1. Porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E porque os que o conhecem não veem tais dias? 2. Aos que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam. 3. Levam do órfão o jumento, da viúva, tomam-lhe o boi. 4. Desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de esconder-se. 5. Como asnos monteses no deserto, saem estes para o seu mister, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. 6. No campo cegam o pasto do perverso e lhe rabiscam a vinha. 7.
Passam a noite nus por falta de roupa e não têm cobertas contra o frio. 8. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. 9. Orfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres se toma penhor. 10. De modo que estes andam nus, sem roupa, e, famintos, arrastam os molhos. 11. Entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam-lhes o lagar, contudo, padecem sede. 12. Desde cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e, contudo, Deus não tem isso por anormal. 13. Os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. 14. De madrugada se levanta o homicida, mata ao pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. 15. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero, este diz consigo, ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. 16. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, nada querem com a luz. 17. Pois amanhã para todos eles é como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. 18. Vós dizeis, os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, maldita é a porção dos tais na terra, já não andam pelo caminho das vinhas. 19. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim faz a sepultura aos que pecaram. 20. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles, como árvore será quebrado o injusto. 21. Aquele que devora a estéril que não tem filhos e não faz o bem à viúva. 22. Não. Pelo contrário, Deus por sua força prolonga os dias dos valentes, vence eles de pé quando desesperavam da vida. 23. Ele lhes dá descanso, e nisso se estribam, os olhos de Deus estão nos caminhos deles. 24. São exaltados por breve tempo, depois, passam, colhidos como todos os mais, são cortados como as pontas das espigas. 25. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? Capítulo 25. Versículos 1. Então, respondeu Bildade, o suíta. 2. A Deus pertence o domínio e o poder, ele faz reinar a paz nas alturas celestes. 3. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? 5. Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. 6. Quanto menos o homem, que é gusano, e o filho do homem, que é verme. Capítulo 26. Versículos 1. Jó, porém, respondeu. 2. Como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? 3. Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? 4. Com a ajuda de quem proferes tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? 5. A alma dos mortos treme debaixo das águas com seus habitantes. 6. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. 7. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. 8. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. 9. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. 10. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. 11. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. 12. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. 13. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Capítulo 27. Versículos 1. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse. 2. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. 3. Enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes.
4. Nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. 5. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. 6. A minha justiça me apegarei e não a largarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. 7. Seja como o perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim, como o injusto. 8. Porque qual será a esperança do ímpio, quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? 9. Acaso, ouvirá Deus o seu clamor, em lhe sobrevindo a tribulação? 10. Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo. 11. Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. 12. Eis que todos vós já vistes isso, porque, pois, alimentais vãs noções. 13. Eis qual será da parte de Deus a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. 14. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. 15. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. 16. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro. 17. Ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. 18. Ele edifica a sua casa como a da traça e como a choça que o vigia constrói. 19. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. 20. Pavores se apoderam dele como inundação, de noite a tempestade o arrebata. 21. O vento oriental o leva, e ele se vai, varre-o com ímpeto do seu lugar. 22. Deus lança isto sobre ele e não o poupa, a ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. 23. A sua queda lhe bate em palmas, a saída o apupam com assobios. Capítulo 28. Versículos. 1. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro, que se refina, o seu lugar. 2. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde cobre. 3. Os homens põem termo à escuridão e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. 4. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e, assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para outro. 5. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. 6. Nas suas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. 7. Essa vereda, a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. 8. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. 9. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. 10. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. 11. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? 13. O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. 14. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. 15. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. 16. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. 17. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal, ela não se trocará por joia de ouro fino. 18. Ela faz esquecer o coral e o cristal, a aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. 19. Não se lhe igualará ao topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. 20. Donde, pois, vem a sabedoria, e onde está o lugar do entendimento? 21. Está encoberta aos olhos de todo vivente e ocultas aves do céu. 22. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. 23. Deus lhe entende o caminho, e ele é quem sabe o seu lugar. 24. Porque ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. 25.
quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. 26. Quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. 27. Então, viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. 28. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Capítulo 29. Versículos 1. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: 2. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. 3. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. 4. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos, em redor de mim. 6. Quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. 7. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. 8. Os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé. 9. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. 10. A voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. 11. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. 12. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. 13. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. 14. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. 15. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. 16. Dos necessitados era pai e até as causas dos desconhecidos eu examinava. 17. Eu quebrava os queixos do ínico e dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. 18. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. 19. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. 20. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. 21. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. 22. Havendo eu falado, não replicavam, as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. 23. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. 24. Sorria-me para eles quando não tinham confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. 25. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Capítulo 30. Versículos 1. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. 2. De que também me serviria a força das suas mãos, homens cujo vigor já pereceu? 3. De míngua e fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados. 4. Apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam de raízes de zimbro. 5. Do meio dos homens são expulsos, grita-se contra eles, como se grita atrás de um ladrão. 6. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. 7. Bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. 8. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. 9. Mas agora sou a sua canção de motejo e lhe sirvo de provérbio. 10. Abominam-me, fogem para longe de mim e não se abstêm de me cuspir no rosto. 11. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. 12. À direita se levanta uma súcia, e me empurra, e contra mim prepara o seu caminho de destruição. 13. Arruinam a minha vereda, promovem a minha calamidade, gente para quem já não há socorro. 14. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. 15. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. 16. Agora, dentro de mim se me derrama a alma, os dias da aflição se apoderaram de mim.
17. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. 18. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge como a gola da minha túnica. 19. Deus, tu me lançaste na lama, e me tornei semelhante ao pó e à cinza. 20. Clamo a ti, e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. 21. Tu foste cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. 22. Levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgá-lo, dissolves-me no estrondo da tempestade. 23. Pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. 24. De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro. 25. Acaso, não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? 26. Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal, esperava a luz, veio-me a escuridão. 27. O meu íntimo se agita sem cessar, e dias de aflição me sobrevêm. 28. Ando de luto, sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. 29. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. 30. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. 31. Por isso, a minha harpa se me tornou em prantos de luto, e a minha flauta, em voz dos que choram.